Café Concurso, o curso que leva você à aprovação. Diretor Gustavo Lazarotto. Aula de português, professor Fernando Lessa. Nossa aula de hoje, regência. Convide seus amigos, está na hora. Peça que eles se inscrevam. Café Concurso, para todos, para todos. Nossa aula de hoje, regência. A relação entre as palavras. E aí o nosso pré-requisito é a transitividade verbal. Há verbos que não pedem complemento nenhum. Há verbos que pedem objeto direto, objeto indireto ou ambos. E aí nós temos que ver a relação com a preposição. Lembrando que o objeto indireto necessariamente começa com preposição, assim o complemento nominal. E o adjunto adverbial, em muitos casos, começa com preposição. Que tipo de questão é proposta pelas bancas? Que tipo de questão é proposta? Primeiro, há o uso culto e o uso coloquial. Frequentemente, nós ouvimos alguns verbos, por exemplo, no uso coloquial, com muita frequência. O exemplo que eu dou: assistiu o jogo. Quando a língua culta nos diz que o verbo assistir, no sentido de ver, olhar, presenciar, é um transitivo indireto, pede objeto indireto, com a preposição a. Assistiu ao jogo. É o tipo de questão que vai aferir se o aluno utiliza apenas a linguagem coloquial ou se ele tem o domínio da linguagem culta, do nível culto de linguagem. Segundo tipo de questão, há verbos que apresentam mais de um sentido e, dependendo do sentido utilizado, do significado, o verbo se comportará como transitivo direto, ou indireto, ou intransitivo. Por isso, se não conhecer o significado do verbo, vai ficar difícil acertar essa questão. Ok? Então, cuidado com o uso coloquial e com os diferentes significados de um mesmo verbo, de um mesmo nome. Vamos então começar a nossa aula de regência. Nós temos a regência verbal, chamada verbal, e a regência nominal. No caso da regência verbal, o nome já diz tudo, o verbo da nossa frase é que pede ou não preposição. Como no exemplo dado, eu obedeço aos meus pais. Nosso sujeito, pronome eu, pronome pessoal reto, sujeito simples, e aí vai para obedecer, sublinhado já ali. Ora, quem obedece, obedece a alguém ou a algo. Então, aí está o verbo a pedir objeto indireto, necessariamente com a preposição a. Aos meus pais é o nosso objeto indireto. E tão frequentemente nós ouvimos por aí: eu obedeço os meus pais. Erro de regência. Erro de regência. Por causa da linguagem coloquial. Nossa regência verbal. Depois temos a regência nominal. Vejam aqui o substantivo amor. E o adjunto adnominal de pai. Ó, de pai. Com a preposição de. O adjunto adnominal de amor. E poderemos ter amor ao pai. Amor ao pai. Eu substituo aqui, eu vou substituir. E eu passo a ter complemento nominal de amor. Aí eu tiro a preposição de e passo a usar a preposição a. Amor ao pai. Tenho amor ao pai, ao meu pai. Né? O substantivo, aqui temos um substantivo, por isso, regência nominal. Um substantivo. Na sequência, nós temos um adjetivo. Isto é nocivo, é prejudicial, nocivo ao ambiente. Um adjetivo e aqui o complemento nominal, ao ambiente, iniciando com a preposição a, né? Como no caso anterior ali. E por fim, um advérbio. O advérbio longe. Longe de mim. Preposição de. Completando aí o longe. Em função sintática, agora os três casos são de complementos nominais. Lembrando que, em relação ao adjetivo e ao advérbio, só podemos ter realmente complemento nominal. No caso do substantivo, veja o exemplo antes do professor, amor de pai, um adjunto adnominal. E aqui, no caso, o pai é o alvo, é o paciente, amor ao pai, complemento nominal. Tá? Aqui, sempre uma atenção maior quando nós tivermos substantivo.
a atenção reduz. Quando tivermos adjetivo ou advérbio, quem sabe, advérbios e adjetivos só tem presos a eles, completando o complemento nominal. Né? Poderia ter um outro adjunto adjunto muito nocivo, um adjunto adverbial de intensidade. Funções sintáticas, presas ao nome, substantivo, adjetivo e advérbio. E aqui, a regência verbal. Agora vamos fazer o seguinte, estudar as palavras que mais caem em concurso, as mais exigidas, aquelas que estão em todas as provas. Há 3 verbos, especialmente 3 verbos, que estão em todos os materiais, todos os manuais de gramática. 3 verbos aparecem com uma frequência muito grande em concurso. Quais são os 3 verbos? Aspirar, visar e assistir. Aspirar, visar e assistir. Vamos começar com aspirar. Por que a preferência das bancas pelo verbo aspirar? Porque ele tem 2 significados. Ele pode ser usado como verbo transitivo direto, e aí pedirá um objeto direto, ou como verbo transitivo indireto, pedindo um objeto indireto. Então nós temos, me permitam, eu vou abrir espaço aqui, à nossa direita, à direita de vocês, vou abrir espaço para colocar exemplos. Por exemplo, o verbo aspirar. Eu aspiro o perfume que exalas. Eu aspiro o perfume que exalas. Temos aí o verbo aspirar e um objeto direto. Aspirar no sentido de inalar, de cheirar mesmo. Eu aspiro o perfume. Um verbo transitivo direto com um objeto direto. Mas eu posso ter o aspirar já com uma outra transitividade. E aí, outra regência. Eu aspiro ao cargo de comandante. Eu aspiro ao cargo de comandante. Vejam que agora o aspirar mudou. Ele é um verbo transitivo indireto com objeto indireto aqui. Ao cargo de comandante. Olhem a presença da preposição e o verbo aspirar, então, no significado de desejar, almejar, vai pedir um objeto indireto com a preposição a. Com a preposição a. Se eu trocar cargo por promoção, eu aspiro à promoção que a empresa oferece todo ano. Como o cargo é masculino, eu uso o artigo o. Aqui a preposição a mais artigo o. Promoção, palavra feminina, eu vou substituir o artigo o por um a. E como já tenho a preposição exigida pelo verbo aspirar, no sentido de desejar, eu terei 2 as. E aí surge a crase. Aí o nascedouro da crase. E até um método prático de descobrir a crase é substituir a palavra feminina, que me é dada numa frase, por uma masculina equivalente. Em surgindo a ou antes da masculina, provada a crase antes da palavra feminina. Provada a crase antes da palavra feminina. Verbo aspirar. Cuidado, o erro em geral aparece aqui. No aspirar no sentido de almejar, de desejar, que o candidato marca como correta quando a frase não apresenta a preposição a. O a é de regra, é necessário na construção. Nosso primeiro verbo do trio aí tão famoso em concurso público. Segundo verbo, visar. 3 usos. Em 2 usos, transitivo direto, portanto com objeto direto. E o terceiro uso, transitivo indireto com objeto indireto. É um complicador, temos 3 significados para o mesmo verbo. Por isso, o gerente, vejam aqui, o gerente visou o cheque. Visar no sentido de dar visto, olhar. Visou o cheque.
visou o documento. Portanto, um verbo visar, usado no sentido de dar vistas. Objeto direto, sem preposição nenhuma, é o nosso primeiro significado aqui do visar. Mas há um outro visar com o mesmo tipo de construção, transitividade, transitivo direto, e um objeto direto. O caçador, vejam aqui, o caçador visou o alvo e atirou. O caçador visou o alvo e atirou. Verbo visar, novamente pedindo objeto direto. Transitivo direto. O alvo, objeto direto. Os dois usos, mesma construção, mas com um significado diferente. Não é? De novo, transitivo direto com objeto direto. E temos um terceiro uso. O visar com objeto indireto. Eu viso ao cargo de comandante. Ou o mesmo exemplo dado para o aspirar. Eu viso ao cargo de comandante. Desta vez, o verbo visar tem aqui a preposição a. Visar a alguma coisa, a um cargo no caso, ao cargo de comandante. E aí estamos diante de um objeto indireto. Nosso terceiro caso, visar, no sentido de almejar, ter por objetivo, desejar. Verbo transitivo indireto com objeto indireto, outro a pedir a preposição a. E, assim como aconteceu com o verbo aspirar, se eu colocar promoção aqui no lugar de cargo, promoção, olha o que acontece. O que eu tenho, o artigo o antes de cargo, já que cargo é masculino, deverá ser trocado pelo artigo a, antes de promoção. Estou diante de uma palavra feminina. Como eu já tenho um a, o a preposição, os dois as vão se fundir num só e eu vou colocar o acento indicativo de crase. Ocorreu crase. Eu viso a promoção na empresa. Nascedouro da crase. Então temos dois verbos aqui que podem levar o aluno à dúvida, dependendo do sentido que é dado à frase. Transitivo direto ou indireto. Cuidado então com o significado. Mas temos um terceiro verbo. O professor falou 3 verbos que estão em todos os manuais. 3 verbos muito solicitados em concurso público. E o terceiro é o assistir. E agora com 4 significados. Vamos dar espaço, então, novamente. Vamos dar espaço. E vamos ao verbo assistir. Ao verbo assistir. Transitivo indireto com um objeto indireto. Aqui está. Primeiro uso. Em que há mais erro. O emprego em que há mais erro. Assistir no sentido de presenciar, olhar, ver. No uso coloquial, eu assisti o jogo. Uso culto, eu assisti ao jogo. O verbo assistir pede objeto indireto, transitivo indireto. Eu assisti ao jogo. Preposição a. Perigo de crase. Não, jogo é masculino, nem pensar em crase. Então, assistir no sentido de ver, olhar, presenciar, pede também a preposição a. E aí temos a possibilidade da crase. Vamos substituir jogo por novela. Os noveleiros aí, novela. Eu assisti a novela. A novela das 8, por exemplo. Assisti a novela. Substituiu o por a, ficamos com 2. Crase, sinal indicativo de crase, o acento grave. Aí temos crase, né? Em ter eu assisti a novela, se a dúvida aparecer quanto ao uso da crase, substitua pela masculina equivalente. Assistiu ao show. Sempre que eu trocar um a por ao, com a palavra masculina, crase antes da feminina. Caso de crase. E aí temos o primeiro uso do assistir. Mas eu tenho uma outra construção, vejam aqui, uma outra construção igual. Verbo transitivo indireto com objeto indireto e com a preposição a. Mas com outro significado. Vejam só.
assiste aos alunos esse direito. Por exemplo, o direito de pleitear descontos. Não, no Café Concursos, meu caro aluno, aulas gratuitas. Só pedimos que você divulgue. Convide, compartilhe, comente e divulgue. Isso dará motivação para a nossa existência. Motivação para que Café Concurso continue crescendo. Ok? Por isso, assiste aos alunos esse direito. O verbo assistir aqui, evidentemente, tem um sujeito, que é esse direito, um sujeito que eu coloquei ao final, portanto, posposto. Esse direito assiste a quem? Aos alunos. E, novamente, a presença do objeto indireto. E o verbo assistir, novamente, pedindo a preposição a. Se eu tiver apenas meninas, alunas, vamos ter crase novamente. Assiste às alunas esse direito. Assiste às alunas esse direito. Ok? Construções iguais, mas significados diferentes. E nos dois casos, a presença da preposição a exigida pelo verbo assistir. Ok? Um terceiro uso. Um verbo assistir intransitivo, com a presença de um adjunto adverbial. Pedro assiste em São Paulo. Esse assistir aí, intransitivo, já que não tem objeto na frase, nem direto, nem indireto. O em São Paulo, na verdade, é onde, o lugar em que Pedro mora, reside, tem seu domicílio. Então, assiste no sentido de viver, morar, residir. Por isso, o em São Paulo nós vamos chamar de adjunto adverbial, de lugar. E aí nós temos a preposição em. O adjunto adverbial de lugar está aí a exigir a preposição em. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, em mais a, em mais o, presença de preposição adjunto adverbial. Um uso mais antigo, né? Hoje é difícil ouvir alguém utilizar o verbo nessa acepção, nesse significado. Mas temos um quarto uso aqui, inclusive com a presença do ou. Um quarto uso, em que o verbo pode ser considerado transitivo direto ou indireto, ou seja, eu tenho a faculdade de escolher o uso, como transitivo direto ou indireto. Evidentemente, se eu escolher usar o verbo como transitivo direto, terei na frase um objeto direto. E transitivo indireto, um objeto indireto. Vamos ver aqui nosso quarto caso do uso do assistir. O governo assiste os necessitados, os desamparados pela sorte. Os necessitados. Pela sorte não, né? Pela situação econômica. O governo assiste os necessitados, no sentido de auxiliar, né? Prestar socorro, atender. Só que, nesse sentido, eu tenho o direito de usar a mesma frase com o verbo assistir como transitivo indireto. O governo assiste aos necessitados. Então, eu tenho um caso opcional. Vejam aqui, simplesmente artigo, objeto direto, os necessitados. No caso de baixo, a preposição a mais o artigo, objeto indireto, com o uso da preposição a. Ok? Mesma crase aqui, ó, no segundo caso do verbo assistir, no sentido de auxiliar, prestar socorro. Se eu tiver necessitadas, nada me impede de usar a crase, embora seja opcional usar como transitivo direto e aí não haverá crase. Então, mesmo a crase aí será facultativa, não por regra de crase facultativa, mas porque eu posso ver o verbo como transitivo direto ou transitivo indireto. Nesse caso, uma palavra feminina, necessitadas, eu terei crase.
certo? Então, o verbo assistir, 4 diferentes significados, né? Sendo que o último eu tenho a opção de usar a preposição ou não. E aí vemos 3 verbos que são os clássicos dos concursos públicos: assistir, aspirar e visar, e seus diferentes significados. Os senhores com certeza encontrarão um ou mais de um nas provas que estão por vir aí, né? E aí, tentem lembrar, não se esqueçam mais desses detalhes aí que o professor deu. Só que há outros verbos muito frequentes também em prova. Vamos deixar o trio agora e no próximo segmento eu peço que acompanhem mais alguns verbos que geram dúvida no candidato e que o candidato que estuda Café Concurso vai acertar na hora da sua prova, porque a dúvida será dissipada. Continue conosco, próximo segmento, Café Concurso.